E falar de orgulho é falar da raiz de todos os males que a gente tem na nossa vida. Quando a gente fala de orgulho, a gente também está falando de feridas emocionais. A gente está falando de rejeição e a gente está falando de uma trilha completa em relação a essa criança interior ferida. Então, quando eu entendo de orgulho, eu também estou entendendo de ferida emocional. Então, se você que está assistindo sente que em algumas situações da sua vida essas feridas têm repercutido no momento atual, essa live é para você. Então, compartilhe o máximo possível essa live para que você possa entender de fato o que está acontecendo, né? Eu estou trazendo o olhar do orgulho, mas por trás desse orgulho tem ferida, tem criança ferida aí nessa história. Então, só para quem não acompanha essas lives de quinta-feira, eu falo sempre sobre orgulho. Então, primeiro vem a rejeição lá na fase mais infantil, né? Vem a rejeição que se cria uma ferida exposta, ferida ou fratura emocional. Depois disso vem o orgulho. Porque o orgulho é criado baseado na questão da proteção dessa ferida. Quando você está ferido, se você tem uma ferida, você vai o quê? Querer proteger essa ferida. Você vai querer esconder essa ferida. No caso do orgulho, são muralhas para proteger. Só que junto, Jair, seja bem-vindo. Só que junto a essas muralhas, vem também, Carol, seja bem-vindo, vem a questão de armas. Ou seja, Rasta, seja bem-vindo. Então, quando se fala do orgulho, estou trazendo muralhas, que é uma proteção dessa ferida, e armas. Então, sabe aquela pessoa que está sempre preparada para atacar? Você fala um ai, você fala um algo, e essa pessoa ela já está te atacando, e você nem sabe exatamente o que está acontecendo. Não fala de você, está falando mais dela do que de você. Você ali só está sendo um pano de fundo para que todo o processo dela venha à tona. Então são processos que vêm lá da infância. A pessoa hoje pode estar com 50 anos. Aconteceu um fato da rejeição lá atrás, quando tinha 4 anos. Então 50 menos 4 vai dar uns 46 anos aí de diferença. Só que a mente, ela é atemporal. Aí depois do orgulho vem uma coisa chamada gatilho de ofensa. Esse gatilho de ofensa é que dispara essa conexão com essa memória que associa lá com 4 anos, a pessoa está com 50, ela revive do mesmo jeito, mesmo sentimento, todo o processo comportamental daquela época. E aí, geralmente é desproporcional para a situação que ela está vivendo. E aí dá aquela sensação que ela falou algo ou fez algo que tomou ela e depois ela vem à consciência. Não era para eu ter dito isso dessa forma, não era para eu ter feito isso aqui dessa forma. Aí vem a consciência. Só que vem a consciência depois do impulso. Então quando você começa a fazer esse trabalho, né, de curar essa criança interior, essa criança ferida, esse impulso não existe, ou pelo menos você consegue observar a situação ali. Então aquela parada antes de agir, aquela parada antes de falar, ela é providencial. Lucas, seja bem-vindo. É providencial para que você quebre o que vem depois do gatilho, que é o vício emocional. Então esse vício emocional, ele só se sustenta quando há uma alimentação desse vício. Por exemplo, tem gente que é viciado em humilhar e ser humilhado, de abandonar ou ser abandonado, vício de criticar, vício de reclamar. Tudo isso são vícios que a gente tem dentro dessa cadeia que eu falei aqui. Tá? Rejeição,
vem ferida, depois orgulho, depois vem gatilhos de ofensa, depois vem vícios emocionais. Qual é a origem? Lá atrás, na rejeição, a ferida emocional, e aí eu preciso tratar isso. Qual é um dos pontos para você tratar isso? Aí agora é algo que é o mais forte de tudo, tá? É uma das coisas que vai, de fato, liberar você desse gatilho de ofensa, dessa ferida emocional. Vou falar para vocês agora qual é o caminho que você precisa seguir. Uma palavrinha chamada perdão. Whindersson, perdão, eu já ouvi falar disso. Mas não é uma coisa muito fácil de fazer. Isso eu sei que não é fácil, mas entenda que quando você libera perdão, tá? Existe uma situação lá do passado, ressentimento, mágoas, tristeza, situações que passaram. Quando uma pessoa não perdoa a situação, ela revive ali várias vezes aquela situação. Ela revive, ela volta ali, ela fica mais pesada, porque o sentimento que daquela situação é ruim. Ela revive aquilo várias vezes. Então, o perdão, ele vai fazer o quê? Vai transmutar esse sentimento interno ruim. Aí é o grande ponto para você revirar isso. O perdão quer dizer o quê? Ressignificar a situação. Interpretar de outra forma. Ressignificar esse fato. Então, como é que você consegue mudar o sentimento que está com você? Ao caminho, ressignificar, reinterpretar aquilo de outra forma. Então, por exemplo, se uma pessoa fala alguma coisa para você, ou faz algo para você, você pode seguir a linha. Por exemplo, eu estou no trânsito, uma pessoa me fecha. Eu posso pensar que ele fez de propósito e me fechou. Nessa linha de pensamento, eu vou ter raiva dele. Se ele me fechou e eu penso, ele estava distraído e acabou acontecendo. Eu vou ter um olhar um pouco mais maleável diante disso. O que vai acontecer com o meu sentimento? O meu sentimento vai ser direcionado CERLS, seja bem-vindo. Então, o que vai acontecer com o meu sentimento? Vai ser de acordo com minha interpretação. Se o cara for, se eu falar, o cara foi miserável, o cara fez de propósito, eu vou ter raiva dele. Se eu disser assim, ele estava distraído, não fez querendo, o meu sentimento vai ser de acordo com minha interpretação. Então, entenda que você está no comando da situação o tempo todo. Tem gente que diz assim, Whindersson, eu não controlo meus pensamentos, não controlo os meus sentimentos, mas você tem o poder de comandar isso, os pensamentos e sentimentos, de acordo com a interpretação do momento. Noélia, seja bem-vinda. Então, entenda que é possível, tá? Você só não sabe como, só não sabia como fazer esse processo. Mas é de acordo com a sua interpretação. Então, é possível você mudar. Porque, veja bem, eu vou além aqui, tá? Do que eu estou programando a falar. Quando você olha para a sua história de uma forma mais amorosa, para o seu passado, que é a sua história, você consegue olhar para você de uma forma também mais amorosa. Ou seja, a sua imagem, a sua autoestima está de acordo com sua história. E se a sua história está cheia de mágoa, de ressentimento, de coisas ruins, eu vou olhar para essa história de uma forma ruim e assim, consequentemente, eu vou olhar para mim de forma ruim. Então, é por isso a importância de eu reescrever essa história que eu vivi. Que geralmente a história maior, que tem mais intensidade, é na fase de criança, de 0 a 6 anos. Ali tem uma fase de 6 a 8 anos e até 12 anos é formado todo o processo da personalidade ali
do adolescente de uma pessoa. E depois é mais reprodução daquilo que ela viveu. Claro que é evidente que existe a questão de hábitos que estão sendo reproduzidos ou estão sendo aprendidos também. Mas entenda que é como se fosse uma esponja maior ali nesse período. Então, quando você vem com perdão, você muda essa história. E aí tem gente que fala assim, eu não vou liberar o perdão para fulano. O fulano não merece o meu perdão. O engano nessa frase é que o perdão é mais para si, para a pessoa, do que para outra pessoa. Porque, se você acompanhou o que eu falei, você vai entender o que eu falei aqui. Que o sentimento, porque o sentimento está com você. O sentimento não está com a outra pessoa que talvez tenha feito algo para você. Ela está vivendo a vida normal, só que você está remoendo aquele sentimento ali e você está revivendo, está fazendo mal para você. Então, quando você libera o perdão, que na verdade é para você, para a situação, né, na verdade, você fica mais leve, você quebra a amarra daquela situação, aquilo que te prende lá. Então, por isso que eu estou dizendo que é transmutar o sentimento que é o grande ponto dessa história. Então, o perdão, quando você libera um perdão para alguém, não quer dizer que você precisa conviver com essa pessoa. Ou então, quando você libera o perdão, não quer dizer que você está declarando que essa pessoa, o que ela fez foi correto. Não é isso. O perdão quer dizer, em essência, transmutar esse sentimento que você está sentindo, esses sentimentos ruins, de acordo com aquela situação lá do passado. Tem situações que esse perdão precisa ser em relação a você. Então, voltando à questão do perdão, via eu comigo mesmo me perdoar, porque às vezes eu me sinto culpado por não ter feito, ou ter feito algo, ou ter dito, ou não ter dito algo. E em relação a alguém, em relação a mim, que me magoou, me chateou, Davi, seja bem-vindo. Ou então, que eu fiz, né, para essa pessoa. E quando a gente entende que, aí vem o outro lado da situação. Por mais pior que seja a situação, quem fere alguém é porque já foi ferido. Vou repetir. Quem machuca já foi machucado. Quem foi ferido, né? Quem é ferido ou quem fere é porque já foi ferido. Então, foi vítima de uma situação anterior. Então, quando você tem um olhar, você pode até olhar um exemplo para os seus pais. Eles não foram boas pessoas. Ou então em determinados momentos, ou de fato em uma longa jornada aí que não foi legal. Se você olhar a história deles, você vai entender que eles fizeram o melhor e o que eles receberam. Ninguém pode dar aquilo que não recebeu. Não é possível isso. Então, quando você entende isso, você amplia a sua visão. Você muda o sentimento, você tem um olhar de compaixão. Por mais duro que foi, talvez, a sua vida, por mais gritante, magoado que você ficou. Porque também houveram mágoas e ressentimento na vida deles. E eles fizeram o quê? Reproduziram, passaram de geração para geração. E você que está assistindo essa live, você está tendo a oportunidade de ter a consciência expandida para você não reproduzir, não passar para os seus filhos a mesma coisa que você viveu. Estou falando de coisas ruins, tá? E aí você tem a responsabilidade de quebrar esse vício, quebrar essa cadeia pela consciência, tá? Que seja você. Então, esse é o ponto dessa live de hoje. Eu estou falando de orgulho. E como o orgulho, ele pode ser quebrado com o perdão, que é a questão da ser humilde. Ser humilde quebra o orgulho. Também não é uma coisa fácil, mas é um caminho a ser feito.
Existe, né? Eu tô abrindo a terceira turma de mentoria de inteligência emocional de aprofundamento. Vai ser dia 30 desse mês de novembro. Eu vou estar abrindo e lá você vai aprender ferramentas para perdoar, ferramentas para você gerenciar suas emoções, para você realmente mergulhar nesse autoconhecimento. Eu digo que a inteligência emocional é treinamento de hábitos positivos, benéfico para você. A gente treina, tá? A gente consegue treinar diariamente. Só que você, talvez até o momento, não tenha um direcionamento. Então, nessa mentoria você vai ter esse direcionamento. Então, nessa terceira turma, você vai ter esse direcionamento, ferramenta, vai ser em grupo, vai ser online, vai ser com outras pessoas, as pessoas vão compartilhar as vivências que elas tiveram ou têm, e dentro da mentoria é prática, né? Indica de livro, filmes, então você vai estar com alicerces para você realmente mergulhar nessa jornada do autoconhecimento. São 3 meses, uma vez por semana, dia de quinta-feira, à noite, umas 8h30, né, 8 horas ali, toda quinta-feira durante 3 meses. E aí você vai mergulhar, e eu já tenho outras turmas, já estão tendo resultado, as pessoas estão falando positivamente, então faça parte, né, dessa mentoria e faça parte também da comunidade que é de inteligência emocional, tá? Esse aprofundamento, quem tiver na comunidade acompanha esse processo, mas esse aprofundamento é algo à parte, se você realmente quer mergulhar isso de cabeça. Então, faça isso, tá? Toda quinta-feira eu estou aqui falando sobre inteligência emocional, orgulho, e hoje, né, pelo fato de mais cedo eu não conseguir ter gravado essa live, eu estou gravando esse horário, não é o normal, tá? Então você deve estar estranhando esse horário, eu estou fazendo a live, seria mais cedo. E dia de segunda-feira eu falo sobre ansiedade e depressão, né, às 8h45. E dia de quarta-feira eu trago circuito de filmes, que é... eu escolho um filme, você assiste, e na quarta-feira você vai trazer esses aprendizados, vai compartilhar. E aí eu vou estar aqui mediando, trazendo o olhar da psicologia, algo que seria lúdico, de só assistir, você vai ter aprendizados e lições para a sua vida. Tá bom? Então, um forte abraço para cada um de vocês, tá? Gratidão. Falar que o canal do YouTube, né, o Whindersson Moraes Coach, alcançou 6.000 inscritos. Agradecer para vocês esse acompanhar, né, esse trabalho. Né, no início a gente não sabe a proporção que isso vai chegar. Claro que a gente espera que chegue o máximo, né? Mas a proporção que chegou foi além do que eu imaginei, e na velocidade também. Então, gratidão, né, por cada um de vocês que é inscrito no canal Whindersson Moraes Coach. Acompanhe se você não é inscrito e fica com Deus. Boa semana para vocês, tá bom? Forte abraço.